um tanto de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, podcast da TV e Comunidades, que faz um com os nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Estamos aqui para o último episódio do Conversa de Ateliê do ano de 2024, para fazer a nossa retrospectiva, que já está se tornando tradição, né? A gente fez no ano passado, vai fazer esse ano. Para mim já configura uma tradição. Estou aqui acompanhado na mesa de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. E Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Pois bem, chegamos então ao final de 2024. Nesse ano a gente gravou 22 episódios do Conversa de Ateliê, abordando mais ou menos 45 tópicos. Eu digo mais ou menos porque a gente fala de um tópico, mas fala de vários, né? Então eu estou contando assim, né, uma estimativa de 45 tópicos, né? Nesse nosso episódio de hoje, como a gente fez no ano passado, a gente vai fazer uma retrospectiva, na verdade, destacando os assuntos, os episódios que marcaram a gente aqui, né? Que a gente decide trazer aqui para conversar um pouquinho mais uma vez, né? Para dar um panorama geral, né, num ano cheio de eleições e de guerras, não é de se admirar que a gente falou bastante de política, né? A gente falou de política externa, com as eleições do Maduro na Venezuela, conflito entre o governo de Israel e o Hamas na Palestina, as eleições adiantadas na França, a tentativa de golpe na Bolívia, as eleições presidenciais dos Estados Unidos e também de política interna, com as eleições municipais aqui no Brasil, recentemente. Falamos do projeto de lei para a regulamentação da profissão de motorista de aplicativo, a PEC das praias, os 20 anos do golpe militar, a demissão do ministro Silvio Almeida e mais uma série de assuntos, né? Alguns outros tópicos são políticos, mas não, digamos assim, restritos à política institucional, como, por exemplo, a teoria da dependência no Brasil, tivemos um episódio que discutimos isso, o status da democracia na ausência de uma sociedade nacional e o debate sobre segurança pública hoje, além da qualidade do debate político no Brasil. Conversamos também sobre tecnologia e comunicação, como não pode deixar de ser. Falamos bastante sobre inteligência artificial, o uso de imagens e vozes de pessoas mortas, emuladas, imitadas por inteligência artificial, a arte feita por algoritmos, o uso de deepfakes para golpes e diversas outras trambiques. E também conversamos sobre o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes acerca das contas da rede social X aqui no Brasil, as contas bloqueadas, né? Também falamos de ciência e de educação, abordando alguns temas como divulgação científica, a greve nas universidades federais, a obrigatoriedade do ensino da língua espanhola no ensino médio e o papel da universidade pública no Brasil. Quando eu estava fazendo esse apanhado de tópicos, eu pensei que tem coisa que a gente falou que eu nem me lembrava que a gente tinha conversado. Eu mesmo tive que fazer uma revisão para lembrar. E, por fim, a gente também fez, assim, né, o que a gente costuma fazer, abordar umas grandes questões do nosse tempo, né, sobre a ansiedade, o medo na sociedade, o lugar do amor nos dias de hoje, e uma série de tópicos um pouco mais amplos, né. Então, aqui na nossa retrospectiva, a gente vai fazer um apanhado daquilo que nos tocou um pouco mais, né. É isso, a mesa está aberta para quem quiser começar. Tenha vontade. Bom, a gente realmente falou de muita coisa, né? Então, assim, em primeiro lugar, deixar aqui o meu elogio para o nosso pauteiro, né? Que é o Lucas, que sempre pensa e traz uns temas para a gente realmente que fazem a gente pensar, fazem a gente buscar informação para poder participar melhor. É um trabalho muito fácil com o time que a gente tem no TV Comunidade. Não é difícil. Qualquer tema que vem à cabeça, eu sei que vai ter alguém para conversar. Então, não é difícil. É verdade. Então, além desses temas, assim, vamos dizer, que são a pauta do programa, ainda tem, né, um tema emergente, que é a gente ficar antenado no que está acontecendo, o que pode gerar uma boa discussão, né? Aí eu realmente dei uma passada assim, nos temas e escolhi um tema para falar um pouco mais, que é um tema que continua muito presente, né? Inclusive hoje, que é o tema que o título foi Há limites para a liberdade de expressão, né? Que está sendo agora analisado pelo STF, o Marco Civil da Internet brasileiro, né? Que é uma legislação brasileira, e que no seu artigo 19 determina que só pode sair do ar, ou melhor, a plataforma só é obrigada a tirar do ar alguma informação se já tiver uma decisão judicial nesse sentido. Fora isso, ela não tem obrigação de tirar. O Marco Civil ele foi aprovado em 2014, né?
E foi uma legislação, assim, ela foi produzida com muita participação da sociedade, né? Houve, acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Houve várias reuniões temáticas, houve consulta pública pela internet. Então foi um processo assim muito democrático e que foi mais ou menos capitaneado pelo Comitê Gestor da Internet, que ele é multissetorial. Então tem a participação do governo, mas também do setor empresarial, do setor acadêmico e do terceiro setor. Então garante realmente, né, um debate assim mais profundo e num momento em que o Brasil também estava com um parlamento mais qualificado, a discussão no parlamento mais qualificada, né? Que hoje em dia a gente está nessa polarização e com parte do parlamento assim num tipo enfim, de atuação muito rasa, né, para dizer o mínimo, né? Com a extrema direita muito fortalecida. Então, assim, o que quer dizer a liberdade de expressão nesse contexto, né? Então, o que está sendo discutido ainda hoje, né? Então, assim, essa preocupação com uma maior agilidade, né, no momento em que uma informação falsa possa ter uma repercussão muito negativa, muito prejudicial, né? Eu acho que muito no sistema político, mas também a gente viu, né, na questão da pandemia também, né, como a desinformação foi prejudicial, que isso possa ser tratado de uma forma mais ágil, né? Que as plataformas sejam obrigadas a retirar essas informações, vamos chamar de nocivas, né, da rede, assim, com muita agilidade. E aí, as plataformas, a princípio, elas não querem nada que possa regulá-las, né? Nada que possa limitar a livre atuação delas. No entanto, assim, a gente isso que tem sido argumentado, né? A gente sabe que, por exemplo, no tema da pornografia, eles são rapidíssimos em tirar. E às vezes nem é pornografia, né? Às vezes é uma mulher amamentando um bebê, essa imagem é retirada, esse post é retirado, que nem um indígena, né, nu é retirado, porque os recursos automatizados já identificam aquilo como uma pornografia e tiram, né, erroneamente nesse caso que eu estou citando, né. Mas também no caso do direito autoral. No caso do direito autoral, eles são extremamente ligeiros, né, em derrubar qualquer coisa, a gente sabe disso, né, quem publica alguma coisa no YouTube tem essa preocupação. Se você colocar uma música, aquilo que de repente a tua live inteira vai abaixo, se aquela música, né, foi identificada por esses recursos automatizados. Então, quer dizer, há recurso, as plataformas, elas têm recursos de identificar quando elas querem identificar determinados conteúdos que agridem determinadas legislações ou determinadas pessoas. Então, tem que alargar, né, essa agilidade delas também para a desinformação. No entanto, hoje em dia tem a preocupação porque o próprio STF os ministros do STF, eles não são muito bem informados sobre esse tema, que é um tema que tem um lado técnico, né? Quem está mais acostumado a lidar, a trabalhar, né, mesmo na parte jurídica, na questão do ambiente digital. Então, tem uma parte ali, parece que houve um pronunciamento do próprio Toffoli, né, no sentido de que esse artigo 19 é inconstitucional, mas o pessoal mais especialista no direito digital diz que não é interessante derrubar esse artigo, porque assim vai ficar tudo só na mão de uma intermediação da própria plataforma, de uma decisão da própria plataforma. Então, esse artigo, o melhor seria que ele continuasse, mas que houvesse ali, fosse mais trabalhada essa regulação, né? Especificando outros temas que também devem ser cuidados, né, que devem ser retirados com agilidade, que não precisem passar por uma decisão judicial, que possa ser uma notificação extrajudicial, etc., etc. No caso da difamação, da injúria, no caso da saúde pública e de outras coisas assim que a gente, assim, não é o caso nem de detalhar aqui agora, né? Mas então eu achei que esse tema, né, ele é um tema que a gente tocou e até me lembro na época, acho que a gente falou também, né, do que é a liberdade, né? Porque acaba que assim a extrema direita tem muito assim defendido essa coisa, não, a liberdade, eu preciso ser livre, né? Eu quero ser livre para fazer o que eu quiser, eu quero ser livre para desrespeitar a lei quando eu quiser, né? O Bolsonaro ele quer ser livre para ir lá na reserva marinha ali perto de Angra dos Reis e pescar onde não pode, etc. e tal, né? Então, é uma liberdade que não é bem uma liberdade, né? Que toda liberdade ela tem que
né? Liberdade com responsabilidade, né? Ou melhor, você tem a sua liberdade termina onde começa o direito do outro, né? Existe toda uma convivência, né, social e todo o direito para garantir, né, que a liberdade de um não agrida o direito do outro, né? Então, a própria noção de liberdade, acho que a gente conversou sobre isso, né, ela foi, de certa forma, capturada ali como um vale-tudo, né? E agora, como a gente também conversou, né, sobre a eleição do Trump, então, esse tipo de visão, né, está sendo, podemos dizer assim, empoderada nesse momento, né? Então, é um momento muito importante, né, que o STF tenha realmente, vamos dizer assim, né, sabedoria e calma para tomar uma decisão bem embasada que possa realmente contribuir, né, para ter uma maior, garantir uma maior qualidade aí no debate que se faz através das redes sociais, né, mas preservando a liberdade de expressão também, né? Veja bem, eu vou fazer uma síntese. Primeiramente, agradecer, assim, ressaltar o trabalho do Lucas, que foi fantástico, do André também, da Bia. Mas, assim, eu acho que tem um tema que, para mim, nesse momento, ouvindo a Bia, ouvindo os temas, essa questão da governabilidade, né? Penso que isso é uma coisa que preocupa todos nós. Então, tem um pouco a ver com o que a Bia já falou. Isso preocupa todos nós. E aí o Trump está aí. Qual é o impacto do Trump quando diz que vai penalizar os países da América Latina, sobretudo, porque é o quintal dos Estados Unidos na sua relação com a China, quando a China hoje é o maior parceiro de todos esses países da América Latina, né? Quer dizer, a presença dos Estados Unidos caiu consideravelmente, do ponto de vista econômico, mas quais são essas sanções que os Estados Unidos podem colocar para um país como o Brasil, quando, do ponto de vista econômico, ele não tem nada a oferecer, não se bala, não se arma e avião de guerra, nesse momento. Então, tem uma contradição aí no discurso do Trump, ou seja, em termos de a sua força econômica é menor do que a sua força militar, mas sua força militar é considerável, mas também como é o uso de uma força militar dos Estados Unidos hoje no contexto atual mundial, depois de tudo que aconteceu aí afora, com as intervenções dos americanos na Líbia, Iraque, etc., Croácia, o que é agora também na Ucrânia. Quer dizer, qual é o nível, a eficácia da intervenção dos Estados Unidos hoje na América do Sul, que é considerado um pouco seu quintal? Inclusive, eles ficaram muito incomodados com a questão do lítio, né? Com a parceria China e Bolívia, quando, na verdade, os americanos não oferecem nada, a não ser querer fazer um golpe de Estado com o Musk financiando um golpe de Estado da Bolívia para acabar com a democracia boliviana. Porque os americanos, de fato, a política externa deles, essa política militar, que funcionou há décadas atrás com muita eficácia, porque o mundo era menor, agora, nesse mundo mais complexo, do ponto de vista econômico, político, é muito difícil você imaginar que com uma mera intervenção militar você reorganiza as relações de poder, né? Eu acho que, inclusive, assim, essa esclerose do sistema militar brasileiro, como nós vimos com a questão da Marinha, reflete esse nível de política de segurança dos Estados Unidos, de privilegiar uma lógica corporativa e militar, de treinamento dos militares brasileiros dos Estados Unidos, etc., como se isso fosse capaz de garantir um regime político pró-norte-americano. Eu acho que a realidade é muito mais complexa atual. De certa forma, esse golpe falho aqui da extrema-direita com os militares, com os bolsonaristas, prova que que é um pensamento muito simplificado com relação à complexidade da vida social contemporânea. Muito difícil simplesmente imaginar que matam Lula, matam Moraes e botam falar até de um campo de concentração, pegar toda a esquerda brasileira ligada ao PT, ou simpatizante, ou sejam sociólogos, por exemplo, e botam dentro do campo de concentração. É muito difícil imaginar isso no momento atual, mas pode acontecer. Pode acontecer, tudo acontece, todos os retrocessos podem acontecer na vida, mas assim... É mais fácil botar um hospício para colocar esse pessoal no hospício, né? Pois é. E bando alucinado, que poderia fazer uma alucinação dessa e tornar prática. Né? Pois é, né? Na prática, eles queriam fazer muito, muito estrago, né, André? Muito estrago, né? Em 64 foi esse estrago, né? De certa forma, foi isso que aconteceu em 64. Um grupo de corporações de privilegiados que acabaram com a instituição, fecharam o Congresso. Eles podiam fazer isso aqui hoje. Agora, até que ponto isso ia funcionar? Dentro de uma sociedade complexa como a brasileira, com 5.570 municípios, cada um com seu jogo político próprio,
É muito, muito complicado, mas há um mundo de incerteza muito grande. Assim. Acho que as incorporações são muito importantes, muito fortes, militares, burocráticas, econômicas. E eu acho que há uma dificuldade das esquerdas de reciclar o seu discurso, suas práticas, suas metas, com relação ao que se. Bom, André vai trabalhar muito sobre isso também, essa questão da democracia, como vai funcionando uma sociedade onde as corporações são tão intensas, tão fortes, tão presentes na organização do Estado, com seus limites, e considerando agora o jogo externo, mundial, BRICS, etc, etc. Eu acho que aqui nós temos um quadro de muitas incertezas teóricas e práticas sobre como construir uma sociedade mais justa e mais livre no momento presente. Eu vejo que esse é um grande desafio que nós não devemos jamais abrir mão de construir uma sociedade mais livre e mais justa. Uma coisa aí, André, rapidinho, que eu acho que é um link aqui que o Paulo trouxe, que a gente falou em alguns episódios, né, esse ano, sobre a ligação entre a democracia, não só aqui, mas ao redor do mundo, e o nosso, digamos assim, ecossistema de informações e de educação, né? A gente volta a conversar desse tópico algumas vezes, falando, por exemplo, sobre digamos assim, a tentativa de ingerência do Elon Musk aqui nas decisões do judiciário no Brasil, e esse embate que ficou entre Alexandre de Moraes e o Musk. E também falamos um pouco sobre isso no episódio sobre dependência, né? Pensando em que medida, quais são realmente qual é o campo de possibilidades da nossa democracia, né? A gente não está falando de um país isolado, né, no mundo. A gente não está falando também de uma sociedade nacional, enfim, nos moldes que outras sociedades nacionais se construíram. Nós temos aqui uma história única, com questões únicas e problemas que são nossos, né? E também problemas latino-americanos, em certa medida. Eu acho que isso passa pela nossa dificuldade realmente em realizar institucionalmente certos valores, certas promessas, né, que ficam sempre candentes aí na ideia do Brasil como esse país do futuro, né? Essa ideia do Paulo Arantes, né? O Brasil sempre tem tudo para dar certo, mas acaba não dando certo, né? A gente volta e meia, né, vai aí as eleições municipais e joga um banho de água fria no que algumas pessoas imaginavam, né, na direção do debate político, enfim, Trump é reeleito, essas coisas se repetindo, né? E aí realmente vale a pena a gente perguntar, e a gente se perguntou ao longo desse ano bastante, quais são as condições reais de realização, né, de um Estado democrático de direito aqui. Isso com certeza passa pela questão da maneira que a gente se relaciona com as informações que estão circulando por aí, a gente se relaciona com o que está disponível, né, para a gente fazer sentido desse mundo. Muito bom. Nesse ponto, eu acho que a gente tem aqui nesse programa um papel que é bem próprio da missão da Ateliê de Humanidades, que é de ter um papel de formação democrática, né? Formação democrática em sentido amplo, que diz respeito não somente a tratar de política e geopolítica. A gente falou muito de política e geopolítica aqui. A gente tratou questões como guerra, Israel e Palestina, Estados Unidos, questão da América Latina. Trouxemos muito uma visão internacional, trouxemos muito questões também sobre a política nacional, até política local. Então, a gente combinou muito leituras sobre o tempo presente e também trazendo eixos de problemas que atravessam esse tempo e, às vezes, até são questões que dizem respeito não apenas a décadas ou até séculos, ou que dizem respeito à estrutura das nossas sociedades. Pegamos indústria cultural, pegamos a questão da dependência, a questão da sociedade nacional, discussões em relação ao papel da universidade, divulgação científica, crise da universidade, tratamos sobre a liberdade de expressão e também a qualidade do debate público brasileiro. Então, a gente pegou diversos eixos que são importantes para refletir sobre o político, no sentido em que não importa somente as instituições políticas, mas importa, sobretudo, os problemas que atravessam a existência da sociedade em relação ao qual precisamos refletir para poder responder adequadamente. E isso tanto do ponto de vista, como o Lucas acabou de sinalizar, nacional, quanto também internacional, essa consciência da nossa interdependência. Nesse ponto, eu acho até quando o Paulo falou sobre esses aloprados que estavam planejando um golpe,
eu falo aloprado não no sentido que um golpe poderia ser sem efeitos, poderia ser com efeitos e, sobretudo, destrutivos, porque não tem aderência também na realidade e muitas vezes fora das próprias condições de possibilidade de um campo de forças nacional, internacional, condições institucionais. E a gente está no momento político e geopolítico que as forças de destruição são muito fortes, né? São muito... Elas, na verdade, a gente está num contexto em que, na ausência de adequadas respostas e canais institucionais, a fragilidade do que é o impulso destrutivo se torna mais tentadora e até mais potente do que efetivamente o movimento de construção e reconstrução. E fazer um papel de esclarecimento, por menor que seja, por mais que pingue, por mais que seja capilar e não de massa, é um papel importante. E a gente debateu temas que dizem respeito a questões de política e geopolítica, e também eu queria destacar, sobretudo, se fosse pensar em destacar, temas que atravessam a vida cotidiana e questões de afetos e de ética. Eu acho que uma característica boa de um canal desse é que não está, ainda que tenha uma predominância de pessoas das ciências sociais, a gente não se furtou de debater questões filosóficas, existenciais, antropológicas, até porque todo mundo aqui tem uma característica interdisciplinar, transdisciplinar. E são aqueles que, às vezes, me levou a mais interesse mesmo de falar, e eu achei até alguns, modéstia à parte, de debates sublimes, assim, de que dão acervo aí para as pessoas assistirem, reassistirem, com um caráter formador que eu sempre tenho a expectativa que vai se encontrando o seu público, as pessoas vão se apropriando deles, é uma dádiva para desconhecidos e conhecidos, que vai se perseverando no tempo. Então a gente bateu em temas como sofrimento, como medo, como questões relacionadas às emoções, à economia dos afetos, a sofrimentos morais, a reflexões sobre o tempo, sobre a ética humanista, sobre a ansiedade, sobre otimismo e pessimismo. Esses episódios, eu acho que tem que ficar em destaque, porque são episódios que têm uma elaboração, uma reflexão que é bem própria do cuidado que a gente teve no Conversas, que é usar, sim, os instrumentos conceituais e bibliográficos que temos, acadêmicos, mas sempre com uma atenção aos problemas e conseguindo articular crítica com proposição ou com reflexão propositiva. E eu acho que todos esses foram nesse sentido. O amor também, trazendo convidados para refletir. Isso eu acho que tem que se destacar, porque até pensando aqui, por exemplo, sobre Conversa com o Crisóstomo, que é o que publicou a Berço de Marx, ele fala assim, o quanto que é difícil na filosofia hoje em dia filósofo debater questões públicas. Ele fala assim, coloca o microfone na boca de um filósofo, dificilmente o filósofo vai querer falar alguma coisa sobre algum tema contemporâneo. Vai ter dificuldade, vai travar, vai ter dificuldade, fora algumas exceções. E a gente não somente está debatendo questões do calor da hora, ou questões que não são no calor da hora, mas que atravessam os tempos, e a gente faz isso fazendo aquilo que cabe a uma filosofia. Então, não é só um canal de ciências sociais ou de sociologia, é um canal que debate, enfrenta questões filosóficas, no sentido profundo do termo. E eu queria destacar, nesse caso, esse tipo de coragem de tratar de temas pertinentes a todos, com uma perspectiva em que a citação bibliográfica importa menos do que tratar do problema em si. Não, com certeza. Isso é uma coisa que eu queria destacar. Assim, os meus episódios preferidos, né, ao longo do tempo do Conversas, mas desse ano em particular, foram esses, né? Esses episódios com esses grandes temas que eu acho que eles permitem várias portas de entrada para a gente, né? São temas, a grande maioria dos quais eu não tenho um grande conhecimento, uma leitura aprofundada, mas é justamente isso, né? O nosso objetivo aqui é colocar esses temas que são importantes. Isso sempre produz coisas muito boas, né? Porque, como a Bia colocou, coloca a gente na posição também de, ok, o que eu vou falar sobre isso? Né? Vamos pensar sobre esse assunto. Me coloca nessa posição de pensar sobre isso. E a Bia sempre firmeza, né? Ela começou assim, de só vou abordar o tema da minha especialidade, daqui a pouco começou a abordar tudo. E de vez em quando fala assim, não sei muito bem, Bia, pelo amor de Deus, relaxa. Mas sempre entrega, né? E um dos que eu gostei muito desse foi o nosso papo sobre otimismo e pessimismo, que a gente teve com o Roberto, né?
Eu achei muito legal essa conversa, porque eu acho que ela dá, de certa forma, um tom também da maneira que a gente aborda os outros assuntos, né? Eu acredito que a gente aqui raramente fala em um tom muito pessimista, o que eu acho que é uma coisa muito comum em círculos de discussão intelectual, né? É uma entonação bem pessimista, bem assim, quase frankfurtiana, né, de que o mundo vai sempre acabar, está perto de se acabar. E eu acho que a gente evita um pouco esse tipo de disposição emocional aqui nas nossas conversas. Isso é muito bom, né, porque provoca realmente esse trabalho de reflexão de, ok, peraí, né, a gente consegue identificar um problema aqui, ver uma coisa que está errada ali, mas e como a gente pensa caminhos de reconstrução? Né? Como é que a gente pensa outras formas de pensar, outras formas de enxergar, outras formas de agir? Né? Isso casa muito também com os outros projetos do Ateliê de Humanidade. Para isso, né, eu recomendaria também, para quem quer um episódio com uma entonação bem luminosa, o nosso episódio sobre amor. Também é muito, muito bonito e tem realmente essa vocação, né, mais inspiradora e não necessariamente totalmente analítica. Eu acho que a riqueza, né, que tem do Conversas é a nossa diversidade, né, assim, de cada um, mas tem uma cabeça diferente, né? Eu não sei muito bem como é que isso fica para o público, mas eu imagino que fique rico, né? Porque aí como o Lucas falou, traz um tema, e aí esse tema tem sempre várias entradas, cada um vai entrar, né, da sua maneira, com a sua perspectiva, e aí o tema vai se desenrolando, tanto é que ele falou, não sei quantos temas teve, porque cada tema vai se, né, desdobrando em outros temas, né? Eu acho que é isso que fica muito rico. Aí eu queria também destacar um outro programa que ninguém falou ainda, que é como pensar as cosmologias indígenas, que é um tema que tem me interessado bastante assim ultimamente, que foi também na ocasião em que o Ailton Krenak assumiu na Associação Brasileira de Letras, né? Então eu acho que, assim, como o Paulo falou, né? Então, como construir uma sociedade mais justa? Eu acho que hoje a gente deve, né, olhar ou se inspirar em algumas referências aí das cosmologias indígenas, especialmente, né, naquele lado em que, para os indígenas, né, a natureza também é um sujeito, né? A montanha é um sujeito, o rio é um sujeito, né? Os ventos também são sujeitos, né? Então, nos encarar não como uma espécie dominante, racional, que todos os outros seres no planeta têm que se servir para nós, né? São recursos para comermos, para usarmos, né? Mas ter uma outra interação com essa diversidade planetária aí, que é o que pode nos oferecer também saídas, né? Nesse momento aí, também aproveito aqui para fazer uma breve propaganda aí também do programa que eu estreiei aqui pensando ele junto com o André, né? O Semeando Futuros, que teve uma primeira temporada de 4 episódios, que foram bem bacanas, que estão aí disponíveis no canal do Ateliê, e que para o ano que vem a gente já está pensando aí em uma nova temporada para continuar, enfim, refletindo, chamando pessoas que estão colocando a mão na massa, né? Pensando em alternativas para em várias dimensões aí, seja na economia, seja em como lidar reinventar as cidades, seja como usar as tecnologias a nosso favor, né? Várias possibilidades aí que têm sido vivenciadas e que precisam mesmo ter, né, um foco nelas, né, para que as pessoas conheçam, porque também, da mesma maneira, assim, vamos dizer que os debates, né, sempre têm uma visão mais crítica, por outro lado, também o jornalismo também, né, tem uma visão de sempre mostrar notícia negativa, né? É raro a gente ver nos jornais, né, na imprensa, a divulgação de coisas bacanas que a gente sabe, tantas coisas bacanas que estão sendo feitas. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil tem muita coisa bacana sendo feita, né? E que tem tanta pouca divulgação. Então, isso também influi, né, no sentimento das pessoas, no mal-estar, né, porque você não vê saída, só tem má notícia. Então, acho que também né, imagino também, né, pelo próprio ateliê, mas o nosso papel, né, também de levantar essas coisas, apresentar essas coisas. Então, esse programa sobre as cosmologias indígenas, eu acho que foi também uma abertura aí nesse sentido, né? E eu queria só discordar de uma coisinha que o André falou,
porque eu acho que não é legal chamar esse pessoal de aloprado, sabe? Eles são golpistas, eles são criminosos. Que aloprado, colocar num hospício, parece que fica uma coisa assim de, o pessoal meio maluco, vai estar, deixa para lá. Não deixa para lá, não. O Brasil já deixou muito para lá. Eles são golpistas, criminosos, esse pessoal tem que ir para a cadeia. E assim, né? E a gente ainda fica meio na dúvida. Será que a nação brasileira terá coragem de botar generais na cadeia? Tem que ter, né? Tem que ter, porque a gente tem que virar essa página, né? Isso também faz parte de como construiremos uma cidade mais justa, né? Concordo plenamente. Eu acho que o termo não é minimizando, não. Tem que botar na cadeia. Até quando eu escrevi um artigo lá que o Felipe Chanel pediu lá para a Review de Moços sobre o contexto da conjuntura política, eu fui bem enfático nisso. É necessário atuar investigativamente sobre todos os crimes e tentativas de crimes que foram feitos no governo anterior e punir severamente, né? Isso é fundamental, né? Mas, de fato, a punição que é necessária de fazer não vem, no caso, para mim, separada de uma visão do quanto delirante essa turma era no seu plano, que poderia ser bastante destrutivo, né? Gerar até uma guerra civil, gerar um conflito enorme, e isso daí, as duas coisas andam juntas, né? Criminosos com sem noção, às vezes andam juntos, sobretudo no Brasil. Por causa dessa conjunção que a gente teve 21 anos de ditadura. Mas, voltando ao ponto que eu acho que eu queria enfatizar sobre essa questão que você falou, Bia, sobre o Semeando Futuros, que eu acho que é um ponto que é importante, a gente... essa preocupação de fazer com que, na linguagem do Jean-Louis Laville, do livro que a gente publicou, o Fábrica de Emancipação, eu enfatizei muito isso no prefácio que coloquei, é necessário uma atenção, um cuidado com emergências emancipadoras do nosso tempo. A gente tem uma visão, às vezes, que, querendo de uma menor ou menor abrangência, normalmente muito soft, muito pouco rigoroso, a gente tem uma certa escatologia marxista que nos norteia, que a gente fecha o mundo, é como se fosse a visão frankfurtiana, né? O intelectual crítico tem que fechar o mundo e dizer que está tudo acabado, produzindo monstros e, portanto, é necessário que tenha uma grande colapso, uma grande revolução que faça com que tudo se resolva. Esse tipo de afetação intelectual é muito comum hoje em dia. Você estava falando, eu me lembrei da publicação, por exemplo, do Celso Furtado, pela UBU agora, O Mito do Desenvolvimento. É o melhor livro do Celso Furtado. E aí um intelectual, que é um intelectual muito na moda, que é o Vladimir Safatli, escreveu o prefácio e a manchete desenvolvimento constrói os seus monstros. Usar o monstro para falar de Celso Furtado, no sentido de o Celso Furtado falando de monstros, é pegar uma estética pós-estruturalista, marxista, lacaniana, e enfiar numa leitura do Celso Furtado que não tem nada muito a ver, mas é um pouco a afetação intelectual crítico hoje em dia. Celso Furtado, ele está falando no mito do desenvolvimento, e como o desenvolvimento se torna danoso do ponto de vista ambiental e também mascara uma política de crescimento ou desenvolvimento econômico que reproduz desigualdade. Mas não está na linguagem de Celso Furtado essa estética do monstro ou essa estética afetada de uma mistura marxista e pós-estruturalista em que está se falando somente no plano da negatividade. Mas a forma como chamada aparece assim, que é um pouco esse tipo de afetação intelectual que me incomoda. Eu fico mais com o Celso Furtado, que eu leio esse livro e digo, sim, de fato, ele foi ferino na forma de mostrar, por meio de uma construção inovadora do pensamento econômico, original. O Celso Furtado pegou o que tinha de principais referências de pensamento econômico, produziu um pensamento original, e ele tinha um projeto de país. Ele não está falando que desenvolvimento produz monstros. Ele tinha uma leitura da história do país e um projeto de país. Isso falta para pessoas como essas, que muitas vezes colocam como Safatli, que quando propõe alguma coisa política, parece um estudante de DCE. Desculpa, Safatli, se estiver escutando, ou vai estar escutando. Não dá esse tipo de intelectualidade, né? E a gente propõe uma outra coisa para o nosso cenário. Dando continuidade aí por onde está caminhando essa discussão, eu vejo assim que é um grande desafio saber como você convence ou você forma uma opinião pública a respeito de uma narrativa que você considera que ela seja coerente e tenha compromisso com a formação de um bem comum. Seja coerente, seja reflexiva,
seja justa e esteja implicada com a formação do bem comum, que tem essa intenção. Tem uma coisa da intenção do intelectual. Por exemplo, Paulo Freire, quando ele faz a sua pedagogia, ele tem uma intenção, um objetivo. Eu acho que nós, quando estamos aqui nesse começo do ateliê, nós temos uma intenção. Nós temos uma intenção. Essa intenção, ela chega a um certo público que acessa e se interessa e se motiva de interagir com as intenções do ateliê, do conversa do ateliê. Mas a gente vive num mundo que existe muitos agenciamentos diferentes, né? Redes, outras, produzindo informações para parte de outras motivações, mais utilitaristas, mais religiosas, mais mágicas, mais oportunistas, mais autoritárias. Então, existem vários agenciamentos ao mesmo tempo acontecendo nesse momento a nível de uma sociedade complexa como a brasileira. Né? Não estou falando de qualquer sociedade, estou falando de uma sociedade muito complexa. Tem uma classe média muito ampla, tem um campo intelectual bastante complexo, integrado. Então, tem como se funciona, não sei se a palavra é eficácia, mas o impacto de um conjunto de narrativas que convergem no sentido de buscar estabelecer uma verdade com relação à política, ao político, à democracia, ao pluralismo identitário, enfim, a uma leitura ecológica que seja complexa e integradora. Ou seja, tem aí uma busca, através de várias narrativas, de um campo intelectual, como aqui no ateliê, que se propõe a ser propositivo em termos de abrir novos horizontes de reflexão, mas, ao mesmo tempo, a agenda é muito ampla. Ela é muito ampla, se abre, como isso foi a agenda de 2024, como o Lucas mostrou no início, é uma agenda muito ampla que se abre para diversas possibilidades de reflexão. E cada vez nós buscamos explorar essas diferentes formas de agenciamento da realidade criticamente. Mas aí a pergunta que eu faço, porque estamos aqui conversando os quatro desse final de ano, é por onde funciona a integração de um conjunto de agenciamentos, de narrativas que se aproximam de forma geral, através dos temas da justiça social, digamos assim, da coerência discursiva da prática intelectual com a palavra, e com seus efeitos na política, com a visão da democracia da política, enfim. Há um conjunto de elementos que caracteriza um pouco o nosso estar junto nessa caminhada aqui no Conversas, mas certamente o que articula, no final das contas, esse conjunto de narrativas que aborda sobre a questão do amor, das tecnologias, da política, da violência, da internet, etc, etc, etc. Essa é a pergunta que eu também devolvo para vocês. Olha que pergunta, viu? Porque eu estava pensando nisso, quando eu estava fazendo um apanhado das pautas, quando eu estava vendo meus outros tópicos, eu fiquei pensando, será que tem um fio narrativo aqui para perseguir, né? O máximo que eu consegui fazer foi separar, pelo menos classificar em 3 frentes, né? Que eu trouxe um pouco aqui na introdução, né? Uma frente da educação, uma da tecnologia, uma da política. Eu acho que essas 3 são amarradas muito numa intenção nossa aqui, que aparece nesses episódios um pouco mais amplos, que é de pensar o presente, né? Tentar fazer uma espécie de ontologia, diagnóstico do tempo presente, ou pelo menos de pensar diferentes diagnósticos do tempo presente. Alguns sobre pelo signo da ansiedade, por exemplo. Esse episódio que a gente pensou sobre a ansiedade. Por que a ansiedade é tão característica dos dias de hoje? O que isso nos diz sobre o nosso presente e sobre o nosso futuro, né? Eu acho que aí nesses episódios maiores a gente sempre acaba tocando nesses outros pontos, né? A gente, no episódio da ansiedade, por exemplo, a gente conversou muito sobre o papel das mídias sociais, das tecnologias digitais mais recentes na produção de ansiedade mesmo. A produção contínua de ansiedade vista pela propagação rápida e pelo consumo desenfreado de uma série de informações descontextualizadas. Também falamos sobre o papel de uma boa educação sentimental em relação a essa ansiedade, no sentido de como lidar com esse sentimento de incerteza. O que fazer com esse sentimento? Né? Ele não é um sentimento incomum, anormal, uma aberração, é um sentimento normal, se está, né, inserido no mundo como ele é hoje. Mas o que a gente faz com isso? Né? Como é que a gente pode ter uma relação frutífera com esse tipo de sentimento, e não uma relação nociva, de levar a caminhos de autodestruição, né? E não desembocar também no medo, né? Como a gente conversou em outros episódios, no medo generalizado de todas as coisas, né? Que nos faz nos retrair, ou pelo menos, ou além de se retrair, negar os outros que parecem ser
as causas dos nossos medos. E também isso passa, lógico, pela reconstrução de algum senso de vida política, de uma vida comum. Acho que no final das contas a gente vai tateando aqui nos episódios por isso, né? Como é que a gente pode pensar um senso de vida comum, uma vida em comum? Isso passa realmente pelo que Bia trouxe sobre as cosmologias indígenas. Como que a gente pode pensar um senso de vida em comum que não é uma vida mais centrada somente no ser humano, né? Que ainda, de fato, passa pela perspectiva do ser humano, como é inevitável, a gente falou sobre isso no episódio do humanismo, é inevitável que pensemos desse ponto de vista, é o nosso ponto de vista, né? Mas como é que a gente parte disso para chegar a um comum um pouco mais alargado, né? A um mundo um pouco mais alargado e que abarca essa pluralidade, né? Talvez a questão seja essa, talvez a questão seja que a gente não precisa de um centro gravitacional, mas de diversos centros gravitacionais, que não necessariamente se chocam ou se fragmentam, né? Mas que funcionam, que estão aí, em alguma mínima harmonia, né? Mais ou menos por aí. Nesse caso, eu acho que você chegaram num ponto, me levaram a chegar num raciocínio num ponto que eu acho que é fundamental. Eu acrescentaria nessa questão que você falou sobre essa educação afetiva, que é o que é formar juízo sobre as coisas, o que é avaliar, julgar as coisas, no sentido de formação de juízo Hannah Arendt. Não estou falando de juízo de julgar as coisas, sentenciar, né? Denunciar e sentenciar. E nesse ponto, o bem comum que você falou, eu só acrescentaria que tem a ver também com a forma como a gente procede entre nós. Existe uma ética do diálogo e tem uma ética de se permitir se descentrar o tempo todo e explicitar as diferenças que temos e até, em muitos pontos, antagonismos. E isso como parte da vida civil e não como um mal onde a vida civil seria bom se unificasse, né? Porque é muito comum a gente pensar nesse registro, né? Então, o conflito ele é o inacabamento, é a incapacidade de resolução dos... Não, o conflito no sentido de bem processado, e no caso, Habermas estava fazendo isso também quando ele teorizou a ética da comunicação, do diálogo discursivo, é quando você pode explicitar as diferenças, tornar público no argumento, e a partir disso você elaborar conjuntamente. E sair sem respostas fechadas, que é a ideia que às vezes tem democracia. Na democracia, uma boa democracia é a assembleia que chega num consenso. Para você chegar num consenso fechado, você vai ter que fazer uma violência, que muitas vezes diz respeito a uma má decisão. Passar por um processo como esse, quando você sai renovado. Você foi afetado por outras pessoas, você ampliou sua horizonte, você conversou a respeito de pontos e houve um processo de aprendizado, ainda que você não feche dizendo esse foi aprendizado, essa foi a decisão, né? E isso faz parte da vida democrática. A vida democrática é a sabedoria de viver no inacabamento, é saber viver explicitando comunicativamente os conflitos, os antagonismos, ao mesmo tempo buscando entendimento. É saber viver em diversos centros gravitacionais. Você não vai reunificar a sociedade, como também um grupo que quer se unificar, ele se torna uma seita, né? E nisso daí teve uma preocupação desde o início com a formação do ateliê, tanto que a linguagem nisso, que é uma linguagem que a gente construiu e nem operou muito ao longo da coisa, que era de que a gente tinha linhas e segmentos, que são diversos. Os planos de convergência são os grandes temas. Então, planos de convergência quer dizer que não há projetos e não há escola, e não há um dogma, uma cartilha para decidir. Não existe uma teoria geral do ateliê de humanidade que nortearia a todos. Aí você fala, mas por que pensaria nisso? Basicamente, grupos funcionam, muitas vezes, a partir dessa forma. Só você pensar escolas psicanalíticas, né? Você cria, qual é o pai? O pai Lacan, pai Freud, pai Jung, qual é o pai? E às vezes até passe, né, com os pensadores lacanianos. Você tem o pai, tem a escola, e normalmente é pai, não é mãe, né? Isso também diz muito de alguns tipos de formações de escola, né? E a partir disso você tem uma unificação de um corpus doutrinário, digamos, uma determinada dogmática. Isso forma grupos coesos. Eu acho que a sabedoria, dado o nosso modo de proceder, que é de ter um grupo em que a coesão se faz porque há diferenças, pluralidade, não há centro gravitacional. Não existe o discurso do mestre, para falar agora positivamente de Lacan. Alguém que vai dizer a verdade é essa, a lei é essa, o saber é esse.
e vocês são os militantes da causa, né? Não existe isso. E isso é a sabedoria da democracia, né? Eu lembro do Marcelo Gaucher. Qual é a força da coesão da democracia? É quando o conflito ele é um modo de instituir a sociedade. Quando a sociedade se percebe como vivendo no conflito e por meio de um processo em que esse conflito tem que fazer emergir formas políticas, né? E é assim que a democracia consegue uma forma de coesão muito maior do que sociedades que querem ser unificadas. Quando você quer unificar demais, você vira o quê? Seita. Mais uma vez, escolas psicanalíticas, sempre quando tem uma dissidência, acontece o quê? Seita. Partidos de esquerda revolucionários. Você vai fazer o quê? Tem um dogma. Papai Marx disse, o papai Lenin, papai Stalin. Aí você vai ter o quê? Vai ter uma dissidência ali, e essa dissidência vai montar um novo partido. E você vai segmentando, fragmentando. Porque a pessoa confunde coesão social, ou a força da integração social, com unificação em torno de uma linha de verdade. E isso daí é um dos problemas do nosso tempo, né? Uma forma de responder diferente é a forma como a gente responde. Eu tinha pensado em falar exatamente por aí, assim, né? Que a gente, até eu me lembro que alguma pessoa viu um episódio, que eu não me lembro qual foi, e comentou com o André, falou assim, poxa, achei bacana, porque vocês discordaram e puderam discordar, né, de uma forma, sei lá, como chamar, civilizada, né? Não é obrigatório chegar a um pensamento comum, né? E eu acho que essa é uma qualidade do Conversas, né? E também a riqueza, porque você tem vários pontos de vista, a gente, né, ninguém tem obrigação aqui de concordar e nem se sentir constrangido porque pensou diferente. Então, acho que essa é uma grande qualidade mesmo aqui do Conversas. Aliás, é uma coisa rápida, essa conversa aí coloca uma discussão super atual sobre a questão do marco da internet, do debate do Supremo Tribunal Federal, essa ideia de fechar os canais de comunicação, né, que podem, e o abrir, né? Eu penso que estamos vivenciando um momento complexo. Acho que a Bia tem coisa a dizer sobre isso, sobre esse marco da regulação dos canais de comunicação oficiais e alternativos, né? Acho que é bem isso aí. Isso vai ter impacto enorme se a Globo monopoliza a construção da narrativa sobre o cotidiano. De fato, nós estamos aproximando de um regime mais monocrático, né? Se a gente abre, a diversificação ajuda ao pluralismo. Ao mesmo tempo, se não houver regulamentação sobre a abertura, diversificação, pluralismo, você pode ter algo que você entra num esquema meio caótico em que a fake news tende a dominar a construção de narrativas que favoreçam a ideia que o Lucas falava sobre a ideia do bem comum. Então, onde é que encontra o bem comum entre o pluralismo e o monolitismo de meios de comunicação? Mais uma vez, eu jogo aí a questão para todo mundo pensar. Deixa eu só falar uma coisa que eu acho que... só um ponto que eu acho que... Desculpa, Bia, porque você vai ter muito mais para falar. Porque quando você fala disso, é um ponto que a gente, quando conversou sobre a regulação, eu falei isso. A depender da proposta de regulação pode ser muito pior, porque tem lobbies querendo regular para recontrolar, digamos, a indústria cultural, o espaço público, segundo seus interesses, que são lobbies de corporações midiáticas, né? Então é muito perigoso a forma como propõe, porque às vezes você acha que está, de repente, integrando melhor, resolvendo o problema da fake news, e, na verdade, vai responder certos interesses corporativos de recontrolar ou oligopolizar o acesso à informação e, sobretudo, que é o que a rede social permitiu, a possibilidade de se portar no espaço público como um veículo de formação de opinião, de análise e essas coisas. O debate está sendo colocado muito assim, a Globo quer um monopólio e tem a rede que quer abrir. O que ele está dizendo é que não é só a Globo, tem a Globo, ou talvez do outro lado, escondido do pluralismo, existem algumas corporações fortes da área da tecnologia que querem dominar o mercado. Então, de certa forma, a Globo seria um modelo nacional burguês em tentativa de sobreviver num mundo da informática e da tecnologia muito mais poderoso do que a própria Globo. Não sei se tem resposta a essas questões aí. Eu queria ouvir aí mais, que é uma área que eu não conheço tanto, mas eu acho que é muito importante nesse momento. Então, eu comecei aqui falando sobre essa votação que está tendo hoje, né? Quer dizer, não vai ser só hoje. Os ministros falam um, depois fala outro, sobre esse marco civil da internet, que é uma legislação
brasileira que foi assim muito avançada na época que foi aprovada, em 2014, então recebeu elogios do mundo todo, né, pela forma como foi, não só pela forma como foi feita, mas pela maneira como tentava ali equilibrar exatamente, né, o direito ao acesso à cultura, à informação, né, à liberdade de expressão, tentando harmonizar todos esses direitos e tendo feito isso com participação de amplos setores da sociedade. Então, foi uma lei assim, bastante amadurecida, né? Mas tem esse artigo 19, que ele foi pensado para aquele momento lá, onde não havia tanto essa atuação que há hoje em dia do tal do algoritmo, né? Então, assim, o algoritmo ele vai impulsionar determinados conteúdos, né, nas redes sociais e muitas vezes vai impulsionar conteúdos que são prejudiciais para a sociedade, né? Como eu já estava dizendo, seja em relação à injúria a determinada pessoa, que de repente pode acabar com a reputação de uma pessoa, que daí não adianta depois falar que não foi bem assim, né? A gente mesmo tem todo o cuidado aqui de debater, né? O caso do Silvio Almeida, por exemplo, né? Então, como é que é importante essas coisas serem tratadas com cuidado, né? E a rede, a maneira como a comunicação se dá, né? Não só aqui pela rede social, mas o WhatsApp, né, que são chamados aplicativos de mensageria, né, que a informação corre rapidíssimo e contamina tudo. Então, depois, lá na frente, não, mas aí lá depois de 2 semanas tirou do ar, aí já era, já acabou com a reputação da pessoa, já acabou com a possibilidade de algum político, se for o caso, né, que você tenha sido injuriado, de ele poder se eleger, e no caso, né, da pandemia também, muita gente ficou desinformada por conta dessa informação que corre muito rápido. Então, é preciso achar um mecanismo, né, para conter isso, para regularizar, para obrigar a ter uma agilidade na hora em que é identificada alguma coisa falsa, assim como a agilidade para identificar quando existe uma infração ao direito autoral. Tem que ser, né, a desinformação, a informação falsa, ela tem que ser derrubada com a mesma agilidade. Agora, o Paulo estava falando de outra coisa, né, assim, então, da Rede Globo e, vamos dizer assim, dessa maior pluralidade que existe nas redes sociais, né? De fato, antes, né, os meios de comunicação de massa, então você tinha que a informação vinha daquele centro ali, produtor de notícia, de informação, de conteúdo, né? Então, ele tinha o poder, né, de definir qual era a agenda que seria debatida, qual era o assunto que deveria ser falado, né? Até existem estudos na área da comunicação, né, como o Martim Barbero, por exemplo, vamos dizer, defendendo que é errado pensar que assim, a população recebia todo aquele conteúdo do meio de comunicação de massa e era como que manipulado por aquilo. Não. E com pesquisas empíricas, ele demonstra que todo aquele conteúdo ele é recebido criticamente pela sua audiência, né? A recepção desse conteúdo é feita também de maneira crítica. Então, não é uma coisa, é uma coisa mais complexa, não é uma coisa tão simples jogar um conteúdo e a população toda ser manipulada com aquilo, não é bem assim. Mas agora toda a situação mudou, né? Então, se antigamente, né, há um tempo atrás, o pessoal de esquerda era contra a Rede Globo, né? Não sou bobo, Rede Globo, não sei o quê, porque a Rede Globo que dominava, né, a pauta e muitas vezes também manipulava, né? A gente tem aquela eleição de 1989, né? O último debate, ele foi manipulado para ser colocado no Jornal Nacional, o Collor sempre em situações assim, de ênfase, né? Empoderado, e o Lula sempre aparecendo de cabisbaixo, com a cara esquisita, não sei o que, aquilo contribuiu, sem dúvida, para o resultado final da eleição, porque estava ali, né, para a competição entre os dois, né? Então, assim, e depois a própria ditadura, a posição da Globo também, como foi, etc. Tem várias coisas aí para a gente fazer as críticas à Globo, e por isso havia toda uma posição, né, da esquerda contra a Globo. Só que, assim, o tempo passou e agora é a extrema-direita que ela quer poder distribuir e divulgar, né, disseminar as suas mentiras aí sem freio. Então, é globolixo, porque aí a Globo é que aparecia com as notícias sobre, né, vamos dizer, a visão da OMS, do Ministério da Saúde, sobre a pandemia, por exemplo, né, entre outros temas, né, que a televisão, as corporações de mídia de massa, né, ela também tem seus interesses, a gente sabe, mas elas têm um certo cuidado, né, eles mais, assim, omitem, é uma maneira como ele forma a agenda, é difícil, e também, assim,
se ela colocar alguma coisa, uma mentira, uma injúria no ar, ela vai ser processada por aquilo. Então, ela tem o cuidado de lidar com isso de uma forma, né, como a gente tem visto agora em toda essa questão aí, né, do negócio do teto de gastos. Então, assim, a gente não vê a Miriam Leitão falando, olha, tem que taxar os ricos, entendeu? A gente não pode ficar pensando só que, né, não pode mais, que tem que cortar o benefício lá do BPC e da Bolsa Família, é preciso, né, taxar os dividendos, é preciso taxar os ricos. Você não vê ela falando isso. Então, é como se isso não existisse. O problema, o que é? O problema é que o governo gasta muito. O problema não é que existem incentivos fiscais, né? Não é que existe uma má distribuição na própria cobrança do imposto no Brasil, né? Então, a televisão, ela lida mais, a televisão, que eu quero dizer, é o meio de comunicação de massa, ela lida com as informações mais dessa maneira, ela enfatiza um determinado aspecto, esconde o outro, né? Já a extrema-direita, ela usa, né, as redes sociais, o Zap, para disseminar, e não tem o menor ali constrangimento, né, de colocar as mentiras mais deslavadas, ainda mais porque a gente tem esse problema hoje ainda, de às vezes é muito difícil você identificar qual foi a origem daquela informação. Então, como é que você vai processar o autor daquela injúria, né? Quem que fez aquele deepfake ali, que apareceu o Lula falando não sei o que ele nunca falou. Então, o autor daquilo, ele some, né? Como às vezes eu fico recebendo no Zap, tem uma cunhada minha que ela me manda mais porque ela sabe que eu... Não porque ela acredita, mas porque ela sabe que eu gosto de saber o que eles estão falando, né? Então, são umas coisas loucas, absurdas que eles produzem, entendeu? E nunca tem o autor, sabe? Então, como é que você vai processar aquilo? A gente tem uma dificuldade muito grande, né? Paralelamente a essa votação do STF, tem o tal do PL das fake news, que o Lira tirou de votação, né? O Arthur Lira, o presidente da Câmara, que aquilo também não anda. Então, realmente, como a gente já conversou aqui, né, em alguns episódios do Conversas, né? A gente tem aí o carro rodando, né, em alta velocidade, e a gente tem que fazer alguma coisa para regular, e fica muito difícil, porque é uma coisa extremamente nova, e existe todo um lobby, um esforço das próprias grandes empresas, que hoje, as grandes empresas de mídias sociais são uma das maiores empresas do mundo, né, em termos de rendimento, né, a Google, o Facebook, são, né, a Apple, são as grandes empresas aí nas bolsas de valores e tudo mais, né? Então, quando chegou na hora do debate dos fake news, elas começaram a fazer uma campanha contra o debate dos fake news, contra o debate sobre o PL das fake news. E como é que elas têm esse, né? Como é que elas se colocam nesse lugar, nesse direito de interferir, não só de interferir, elas podiam participar, não é isso, de querer derrubar o debate sobre uma legislação do nosso país, né? Então, a gente realmente está bastante emaranhado aí nesse problema. Vamos ver como vamos sair. Ainda não temos resposta para isso, né? Espero ter esclarecido alguma coisa. Esclareceu bastante. Eu acho que esse problema aí vale um episódio para o nosso ano que vem, porque a gente vive ensaiando de fazer. A gente já falou um pouco sobre a regulação das redes, né? Tivemos um episódio no ano passado sobre isso, mas acho que vale a pena revisitar. Mas o que isso me lembra, né? Mais uma vez trazendo aqui de volta para esse espaço, né, que a gente tem construído no Conversas, né? É justamente pensar a importância de um espaço de discussão que tem um compromisso com uma certa transparência na maneira que a gente fala das questões, né? Eu acredito que o Ateliê faz algo que é muito único, né, dentro dos espaços espaços intelectuais e acadêmicos no sentido mais amplo, né, que é realmente abordar uma quantidade grande de temas sem perder uma certa identidade, né, e ao mesmo tempo contemplar também pontos de vista diferentes, mas dentro também de um campo comum de conversa, né, de inteligibilidade. A gente não vai ter aqui nenhum fascista, nenhum autoritário, porque o Ateliê de Humanidade não faz sentido, né? Os limites existem, né? Eles estão colocados aqui, tem parâmetro para uma boa conversa, né? Eu acho que talvez seja justamente essa questão, né? Não é pensar um bem comum, mas é pensar um espaço comum em que a gente possa articular diferentes bens. E esse é um trabalho muito delicado, é um trabalho de cuidado, é um trabalho de educação, é um trabalho muito delicado mesmo.
Podemos encerrar por aqui? Eu acho que sim. Com o discurso desse, com certeza. Tá ótimo, então a gente vai Já fez o por discurso aqui. final, né? Encaminhei, né? Pois é, gente. Então eu queria agradecer vocês, agradecer a André, a Bia, Paulo. Agradecer também ao Christian, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas que tem participado do Conversas, né, desde o seu início. A Michelle, saudosa Michelle, que não tem participado conosco, mas continua junto da gente na ateliê. E agradeço também aos nossos convidados e convidadas ao longo desse ano. Eu falei que não ia nomear ninguém para não esquecer de ninguém, né? Eu realmente não vou fazer isso. Mas vocês sabem quem são, e quem quer saber quem são, procure aí na lista do nosso episódio. Está disponível no Spotify, está disponível no YouTube também. Em qualquer lugar que você acha podcast, você encontra o Conversas de Ateliê. Bom, é isso. Vocês querem deixar algum recado, alguma coisa para a gente fechar? Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz férias, isso. feliz 2025 para todo mundo, que seja do melhor para todos. É isso. Eu também queria dizer que foi um prazer estar aqui, participar do Conversas esse ano. Foi muito legal poder estar com vocês. E da mesma forma, Feliz Natal, feliz 2005, tudo de bom para nós. E é isso, e férias, né? Faço minhas as palavras de Bia e Paulo. Boas festas para todos, bons descansos, bons momentos contigo e com os seus. É isso. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. A gente se vê então no próximo episódio do Conversas de Ateliê, já em 2025. Tchau, tchau.